Já voltamos com Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. E Eugênio, conta pra nós. Ok, eu descobri que eu tive uma coisa ruim na minha infância, que foi um trauma, que foi algo que eu senti que falar não era uma coisa que era muito certo na minha vida. Como é que eu faço para começar a mudar isso? Quais são... Eu sei que é todo um curso, é uma coisa intensa, mas dá algumas ideias aí do que dá para fazer. Fala com o nosso espectador o que dá para ser feito aí. Bom, primeira coisa é começar a se conscientizar disso. Nós estamos falando da comunicação intrapessoal. Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem que apresentar uma reunião num trabalho, ela tem que apresentar uma ideia dela, é algo que ela vai defender e se aquilo for aceito, ela pode ter uma projeção profissional muito grande. Ou então, sei lá, numa faculdade, o TCC, que aí é o grande vilão. Ixi, o pessoal sofre. Eu sou professor, já vejo direto o pessoal ali Você vê, morrendo de medo. Tremendo ali. E a gente está lá só para ouvir, para conhecer o trabalho dele. Ele fica achando que parece aqueles programas de auditório que a pessoa canta e vamos apertar o botão vermelho. Não tem nada disso. A gente vai lá para ouvir numa boa, conversando. Exatamente, até torcendo para que o aluno seja aprovado, se dê bem. Porém, essa comunicação intrapessoal está fundamentada nessas referências do cala-boca. Vamos pegar o cala-boca, por exemplo. Legal. E isso traz um sentimento ruim. A mente não vai mostrar para você onde você aprendeu, porque aquilo gera mais dor ainda. Você bloqueia essa lembrança. A mente bloqueia, ela coloca debaixo do tapete a consciência do fato. A lembrança, claro, sim, mas o sentimento está lá. Mas é o sentimento, aquele sentimento que dá aquele negócio aqui, aquele friozinho na barriga, a mão sua. E quais são os pensamentos que vêm? Os pensamentos vêm associados ao que a pessoa tem que fazer. Então ela começa assim: puxa vida, eu vou ter que apresentar essa minha ideia, vou ter que apresentar meu TCC, e eu já sei como vai ser, eu vou suar, e vai dar branco, e o pior medo é o medo de ter medo. Essa foi ótima. É o medo de ter medo. E ela fica literalmente com medo de transparecer o medo que ela está tendo de falar em público. Ela já sobe para um pânico até daquele momento, né? Então qual é a imagem mental que ela está fazendo? Ela entrando lá na frente, as pessoas olhando para ela tremendo, ela não sabendo onde que ela coloca a mão, ela suando frio, e isso faz com que ela tensione a musculatura. Na hora que ela tensiona a musculatura, a voz já sai para baixo. E isso faz com que ela fique mais nervosa ainda. E a voz não sai direito, fica daquela travada, né? E na hora que ela vai falar, eu sabia que isso ia acontecer. O que acontece? Tudo aquilo que ela pensou antes se torna agora a realidade dela. E reforça. Ou seja, a comunicação intrapessoal, fundamentado no que ela conhecia, nas suas referências, se transforma numa comunicação interpessoal prejudica a comunicação interpessoal dela. Ela não consegue transmitir. Isso acaba reforçando aquilo que ela já tinha. Isso torna mais difícil ainda a próxima vez que ela vai falar em público. E toda vez que ela vai falar em público, isso se repete, isso vai se tornando cada vez mais sofrível ela ter que falar em público, ela ter que se expressar. Aquilo é um sofrimento cada vez maior, porque ele vai sendo reforçado. Então o que é preciso fazer? O que dá para fazer para sair desse círculo vicioso e subir para um círculo virtuoso? Quebrar esse vínculo. Tá. Começando de que forma? O ideal é entender a estrutura original e reestruturar isso. Mas aí é um processo, por exemplo, processo alfa, onde ela vai ter recursos para reestruturar isso. Mas eu tenho uma apresentação hoje à tarde para fazer, não dá tempo de eu ir para o próximo alfa, que é uma vez por mês só. Né? E o que eu faço? Primeira coisa, muda a tua atitude mental. Comece a pensar o contrário daquilo que normalmente você pensa. Começa a se visualizar entrando lá, por exemplo, vai apresentar um TCC. Os professores ali sentados, olhando para você assim, com a cara de quem está torcendo por você. Legal. Então você começa a projetar aquela cena que você deseja, não aquela que você deseja, e não aquilo que você não deseja, porque aquilo que você não deseja é aquilo que você vai ter. Certo. O que você pensar é o que você vai ter. Você imagina entrando na frente, falando com tranquilidade, se expressando com tranquilidade,
A gente aplaudindo de pé, sorrindo. Calmo, né? Então projeta na tua mente a imagem do que você quer. Você se sentindo bem, tranquilo, sentindo ali um Buda na hora de falar, zen, né? Vale a pena até tomar um chazinho de camomila antes, porque as pessoas acreditam que se tomar certas coisas, aquilo acalma. Ok, se você acreditar no chazinho de camomila, toma um chazinho de camomila. Se você acreditar que dá 3 respiros e 3 pulinhos, acalma, faz isso. Usa a seu favor, para de usar as crenças contraproducentes que te atrapalham e começa a usar as crenças que realmente te botam pra frente. Exatamente. Eu não estou falando que chazinho de camomila acalma, tá? Tem gente mas se você acredita, pode te acalmar. Tem gente que acredita que café de noite tira o sono. Tem gente que acredita que toma café e dorme. Mas não tem lá cafeína? Tem, mas é o que a mente acredita. Não são os fatos, mas o significado que vocês dão aos fatos. Então é mudar o significado. E dessa forma, você muda seu sentimento. E mudando o seu sentimento, você tem uma grande chance do seu comportamento ser muito melhor do que a última vez que você se deu mal falando em público. E aí a pessoa pode começar a construir até um orador, alguém que fala hiper bem, né? Eu já achei bastante interessante o pessoal que fala que é tímido e por causa disso ele não consegue falar em público. São duas coisas que são bastante desconexas, né? Ou seja, eu posso continuar sendo tímido, a gente tem grandes humoristas que são tímidos, são pessoas mais reservadas, mas que falam hiper bem quando precisam ir para público, tem essa competência. E na volta do nosso intervalo, pessoal, a gente vai conversar justamente sobre isso. O que é o ser tímido ou ser extrovertido e até onde isso tem ou não tem relação com falar bem ou não falar bem em público ou se relacionar bem com as pessoas ou não. Continue com a gente em Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.